Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos de mais um encontro, um café com a Josi. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante que surge várias dúvidas com várias pessoas, né? Vários pacientes, que com certeza vai aproveitar bem aqui a minha explicação. Hoje nós vamos falar do carboidrato, né? Um macronutriente essencial para o nosso organismo. Nós temos 3 tipos, né? Nós temos o carboidrato, a proteína e a gordura, os lipídios, certo? Mas a nossa maior necessidade diária é dos carboidratos. Então, hoje, nós temos uma referência de necessidade em média de 45% a 65% da necessidade diária do que consumimos no nosso dia. O restante, para dar os 100%, nós complementamos com os micronutrientes, vitaminas, minerais, as fibras, né? Então, todas as vezes que nós pensamos no carboidrato, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, dieta, restrição, emagrecimento. E muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o papel fundamental desse macro no nosso organismo, né? A nossa base vital de respiração, circulação, é tudo através do que consumimos. E essa quantidade que varia aí de 45% a 65%, eu estou falando dessa fonte energética em abundância que nós precisamos ter todo dia e consumir todos os dias, né? Quando você pensa que o carboidrato vai aumentar seu peso, que o carboidrato é um vilão, na verdade, você está fazendo as más escolhas. Ou você está exagerando em certas quantidades, né? Porque às vezes nós achamos que o carboidrato está presente somente no pão, no arroz, no macarrão. E esquece que no mel tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Aí você vai consumir uma fruta, uma banana, ao invés de colocar um fiozinho de mel, coloca 2 colheres de sopa. Então, quer dizer, você aumentou o aporte em grande quantidade de carboidrato ali sem perceber. Quando você toma um refrigerante, que é riquíssimo em açúcar, riquíssimo em carboidrato, o que acontece? É um açúcar mascarado, é um carboidrato mascarado. Você consegue tomar facilmente 3 copos de Coca-Cola e não tem noção da quantidade que você está ingerindo ali de carboidrato. Então, o que normalmente as pessoas fazem quando está no processo de emagrecimento? Se não tem uma orientação, vai cortar essa quantidade de carboidrato logo de cara. Então, o que vai acontecer na maioria das vezes? Você não vai conseguir permanecer com essa dieta a longo prazo, um tempo necessário para o seu tratamento. Consequentemente, você vai desistir e você vai sentir mais fome. E aí vem todo aquele processo do rebote, mas não fez da maneira correta. A maneira que deveria ser feito, fracionado, bem escolhido, fazendo as boas escolhas, não aconteceu. Então, com certeza, vai ficar com deficiência nesse resultado e vai acabar desistindo. Então, quando eu falo de escolhas, existem 2 tipos de carboidrato, para vocês entenderem. O carboidrato simples, que são os refinados, e o complexo, que é a base de fibra. Claro que se você fizer escolha dos 2, tem alguns que estão, né, com uma quantidade maior de açúcar e o outro menos. O que tem uma quantidade maior de açúcar, claro que é o simples, é o carboidrato simples, que vem da farinha de trigo, que está ali o pão francês, que está ali o bolo, que está ali o pão de queijo. Mas olha só, falando já em pão francês, ele não é um vilão para o seu emagrecimento. Se você contribuir com uma quantidade de fibras, se você contribuir com uma quantidade de proteína de alto valor biológico, né? Um frango desfiado, um ovo, você acaba o quê? Enriquecendo esse nutriente. Ele sim vai ser um carboidrato simples, mas enriquecido, né? A absorção vai ficar mais lenta. Consequentemente, sua saciedade vai ficar diferente. Diferente de você consumir um pão com margarina, um pão francês com margarina, sem nenhuma contribuição de um outro nutriente que vai te ajudar a saciar por mais tempo,
né? Então, quando eu falo das boas escolhas, até no meu método que eu indico, eu fraciono as refeições durante o dia do meu paciente e praticamente em todas as refeições tem carboidrato. Quando a pessoa às vezes pega a dieta, muitas vezes ela se depara com uma quantidade que ela nem consumia, mas consumia mascarado, aquilo que eu expliquei. Né? Tomava refrigerante, consumia uma quantidade muito grande de coisas de padaria, uma quantidade de massa, refrigerante, cerveja, bebida alcoólica no geral. Né? Então, desde uma simples cenoura até um bolo recheado tem carboidrato. Claro que com absorção diferente. O carboidrato que eu encontro na cenoura é um carboidrato super mega aproveitado pelo meu organismo, porque ele tem uma quantidade de fibras, ele tem vitaminas, diferente de você pegar um pedaço de bolo, né, rico em gordura, em açúcar, em carboidrato, que vai transformar numa glicose em abundância, mas vai dar um pico muito grande e você vai sentir fome com mais facilidade. Entendeu? Isso vai acontecer. Então, o que eu quero colocar hoje para vocês aqui em relação ao nosso processo de emagrecimento, ao seu processo, aquilo que você pretende fazer é colocar o carboidrato, sim, de preferência complexo, que seja integral, para poder fazer parte e ser aliado ao seu emagrecimento. Consequentemente, você vai sentir menos fome, você vai se sabotar menos. E se você se sabotar menos, você consegue, por um período maior, ficar nesse processo da sua dieta. Então, pensa nesse detalhe. Uma coisa muito importante também é quando nós pensamos no processo de emagrecimento, muitas vezes você elimina totalmente a quantidade de carboidrato da dieta. E o que vai acontecer? Gera uma fraqueza, gera uma hipoglicemia. Você não consegue ter disposição no seu dia. Acontece uma irritabilidade. Você fica sem muita paciência. E aí acontece o quê? A ansiedade. Aí você começa a descontar e ter um rebote de um consumo exagerado. Então, qual que é a minha indicação hoje para você? Tenta fracionar, tenta consumir ao decorrer do seu dia e com planejamento. Né? Não adianta você querer montar um processo, iniciar um processo de emagrecimento se você não estiver pronta para poder consumir aquilo que você preparou. Então, veja bem, se você vai trabalhar, se você tem o dia corrido, pensa antes no seu planejamento, tá? Uma coisa muito importante, todas as vezes que você mantém uma composição, um consumo de carboidrato diário no seu dia, você poupa o seu músculo, ou seja, você mantém a sua massa magra. Então, o carboidrato é um grande poupador de tecido magro. Isso mesmo. Quando falta carboidrato, quando falta energia, quando falta açúcar no seu sangue, na sua dieta, consequentemente, a nossa principal captação é de proteínas no músculo para poder fazer o quê? Reverter em glicose, que é a quantidade energética que você precisa no seu dia em maior abundância. Então, é desse macronutriente que eu estou falando para você. Quando você consegue manter o seu fracionamento do dia com uma quantidade de carboidrato dividida certinha no teu café da manhã, no seu lanche da manhã, isso é o método que eu uso, veja bem. No seu almoço e assim ao longo das demais refeições, você com certeza chega na sua próxima refeição com menos fome. Você ataca menos a geladeira. Você tem menos ansiedade. Você sacia mais. Quando você vai para o seu treino, porque quando se fala em dieta e emagrecimento, logo vem, opa, tem que fazer alguma atividade física. E se você restringe o teu carboidrato numa quantidade muito grande, você não tem força para que isso aconteça. Você vai, tem queda de glicemia, né? A hipoglicemia que a gente chama, e você desiste. Desiste fácil. E aí, quando acontece a desistência, vem o quê? O rebote, o peso, a compulsão. Aí você desiste, quer iniciar novamente, mas de uma maneira errada. Então, quando eu falei para vocês que o carboidrato é um aliado no processo de emagrecimento, é exatamente para isso. Por que a gente come uma quantidade muito grande? Na maioria das vezes é porque você tem uma fome exagerada.
E se o carboidrato vai conseguir fazer o seu planejamento do dia para que você sinta menos fome, para que você se sacie da forma correta e ainda enriquecendo com outros nutrientes que faz parte. Hoje nós estamos falando de um macronutriente, mas eu tenho outros nutrientes essenciais que você precisa também. Pensa nesse detalhe, não é só ele. Ele é uma base com uma quantidade necessária, em maior necessidade pelo nosso organismo. Mas não esqueça que dentro disso nós temos outros detalhes que também é muito importante. As vitaminas, os minerais, as fibras. E aí vem todo um processo da dieta prescrita. Quantas vezes eu já entreguei dieta para alguns pacientes que entram em processo de emagrecimento, para eliminar 20, 30, 40 quilos, quando olha na dieta, Josi, mas agora, com certeza, eu não vou conseguir eliminar. Vamos lá, me explica esse detalhe direito. Então, o que acontece? Às vezes faz 2, 3 refeições ao dia, mas riquíssima em carboidrato simples, que na verdade, quando você está com fome, você não para poder fazer a escolha correta. Você normalmente vai no mais fácil. Né? O que tem em casa, o que sobrou de ontem, e pão de queijo, bolo, aquele sanduíche repleto de maionese, gordura, ovo frito, bacon. Então, quer dizer, o que acontece se você não planejar, se você ter mais fome? É isso que vai acontecer. Você vai consumir uma demanda muito exagerada. E aí não vai conseguir chegar no seu peso. E aí, como que as pessoas tratam o carboidrato? Como vilão. É ele que vai aumentar meu peso. Vou tirar de uma vez. Pronto, cortei. Vou consumir salada e proteína. Quantas prescrições que eu já fiz aqui, que eu vou fazer um recordatório com o meu paciente. Aí, como que foi? À noite, o que você fez de lanche? Ah, eu tirei o carboidrato. E aí? Não consegue o resultado. Então, o que aconteceu? Aquela massa magra que a gente está ali construindo, que a gente está ali poupando, foi usado como fonte de energia. Então, o que eu peço? Tá errado, não pode restringir o carboidrato, volta a consumir. Volta a consumir porque é necessidade diária, eu preciso dele. Ele é um dos meus principais aliados para o seu emagrecimento. Entendeu? Todas as vezes que você consome de uma maneira correta a quantidade do carboidrato, lembrando que tem outros nutrientes necessários também, proteínas, vitaminas, como eu já citei aqui, numa quantidade correta, fracionando o seu dia, você tem mais foco na sua dieta. Vai ter mais foco sim. Experimenta fazer 2 dias sem carboidrato, como que vai ser a sua reação? Até para o seu pensamento começa a ficar lento. Porque essa parte neural depende muito da quantidade de carboidrato. Nosso sistema nervoso central precisa ser alimentado. E por onde? Pelo carboidrato. Então, todas as vezes que você pensar em tirar, pensa em tudo que eu falei agora. No teu processo que vai o quê? Não vai acontecer da maneira que você espera. Ah, então quer dizer que se eu consumir carboidrato durante o meu dia, durante a minha dieta, eu vou conseguir eliminar peso com mais facilidade? Sim, mas veja bem, as boas escolhas e a quantidade. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas erram. E hoje nós temos já uma característica brasileira que todas as pessoas aumentam peso pelo aporte grande de carboidrato, não de proteína, que também é um macronutriente. E se você for pensar, uma grama de proteína e 1 grama de carboidrato tem a mesma quantidade calórica, 4 calorias. Mas qual que é o aporte maior que nós consumimos, que o brasileiro consome? Carboidrato em excesso. E é por isso que você aumenta seu peso sem perceber. Então, quando a gente diminui a quantidade e coloca uma qualidade no seu dia a dia, é diferente. Aí sim, você consegue ver o planejamento, ver o resultado com olhos diferentes do que você via antes. Porque antes você fazia 2 a 3 refeições, riquíssima, né? Opa, eu como 2 a 3 vezes por dia só, você fracionou minhas refeições em 6, 8 refeições diárias e passou carboidrato praticamente em todas. Porque, por exemplo, uma fruta, ela tem carboidrato. Banana tem, melancia tem, manga tem. Só que isso, dentro de uma dieta, nós calculamos e prescrevemos a necessidade. Tá? Um detalhe importante, fruta não engorda, fruta é super indicado para todas as dietas, só que também tem a quantidade necessária.
Tem pessoas que chegam no meu consultório, eu vou fazer uma anamnese, consome frutas? Sim. Gosta de qual? Banana. Quantas bananas você come por dia? 6. Tá errado. É uma quantidade muito grande. Ao invés de comer 6, por que não come uma banana, uma maçã, uma pera e um copo de suco natural? Olha só como que mudou. Come 6 bananas, é um aporte grande de carboidrato. Ah, mas é fruta, é natural. Sim, super indico em todas as minhas dietas. Qualquer pessoa que você perguntar que faz tratamento comigo, e as frutas, a Josi indica em todas, sem exceção. Mas tem a quantidade. Eu não vou passar 3, 4 bananas para um paciente que está no processo de emagrecimento. Lógico, depende da demanda calórica também que ele precisa, né? Mas eu procuro fazer as boas escolhas. Ao invés de colocar uma banana, eu vou colocar banana, eu vou colocar uma fruta com casca, que tem uma quantidade a mais de fibra. E o que vai trabalhar? Melhor funcionamento do intestino. E aí, por trás disso tudo, tem o carboidrato. Mas de uma quantidade que você precisa, uma quantidade e demanda de nutrientes que você também precisa. Tá? Então, hoje eu vim falar para vocês e deixar esse recado sobre o que é essencial em primeira mão para o seu emagrecimento, que é o carboidrato, que é um macronutriente super essencial para o seu dia a dia. Quando você pensar em tirar, você pode ter certeza que você vai sabotar a sua dieta, você não vai ter durabilidade com essa dieta, você não vai ter uma frequência muito grande, você vai gerar uma compulsão para a sua vida e não vai ter uma resposta, principalmente se você está treinando. Um outro exemplo muito importante, por que tem uma prescrição de carboidrato pré-treino, dependendo do seu dia? Justamente para fornecer glicose no seu sangue para que você consiga executar o treino com uma qualidade maior. Para que você consiga executar 1 hora, 40 minutos, seja o que for, de uma maneira que você saia de lá, opa, consegui fazer meu treino legal. Eu consegui contemplar o meu dia certinho. Fiz a minha dieta, fiz meu treino e tá tudo ok. Certo? Então, o conselho que eu dou para vocês hoje, não tire o carboidrato da sua dieta. Se você pretende sim eliminar peso com qualidade, tem que colocá-los, mas tem que saber a quantidade, cuidado com o exagero, procure fracionar e se acontecer de trocar um arroz integral, super indico. Ele é super indicado para dieta. Ele tem uma quantidade de fibras, ele tem uma quantidade de nutrientes diferente do arroz branco. Mas não tem nada de errado com o arroz branco. Muitas vezes o paciente aqui não consegue consumir e eu troco pela mesma quantidade. Mas o que eu vou pedir para esse paciente? Aumentar a quantidade de fibras. Aumenta a alface, aumenta a rúcula, aumenta os vegetais B, uma abobrinha, né? Um chuchu refogado. Vamos lá, a gente vai dar outros nutrientes para poder enriquecer aquele arroz branco que o paciente está comendo. E eu preciso dele. Então não pode tirar. Ai, Josi, batata doce, mandioca, cará, inhame. Sim, são tudo rico em carboidrato. Podemos fazer substituições? Podemos, mas numa quantidade indicada, sem um exagero. Às vezes pensa que é legumes e pode consumir uma quantidade exagerada. Esquece que tem carboidrato aí. E acaba o quê? Você acaba sabotando a sua dieta sem perceber. Porque aí você consome uma quantidade grande de carboidrato sem perceber e acha que tá tudo certo, né? Então eu já falei isso outras vezes em relação a nutrientes, em relação a calorias, mesmo sendo da dieta. Mesmo sendo pão integral, mesmo sendo arroz integral, mesmo sendo filé de frango. Tudo isso em grande quantidade vai aumentar seu peso. O que eu quero e indico para você é não tirar, mas respeite a quantidade. Não é porque tem nutrientes essenciais para você que você pode consumir à vontade. Tá errado. O carboidrato é sim seu aliado para quem quer eliminar peso. Eu não tenho dúvida disso. Mas desde que você consuma numa demanda correta, desde que você tenha consciência de que se eu exagerar, com certeza você vai aumentar, seu peso também vai reduzir, se é o que você precisa, que é o que você quer iniciar, certo? Então, mesmo estando em processo de manutenção, mesmo estando no processo de redução de peso, carboidrato faz parte. Carboidrato é uma necessidade essencial, diária, tá? É todos os dias. Então, por exemplo,
Um outro exemplo bem claro também pessoas que gostam de treinar em jejum. Você tem que entender que num dia anterior você tem que dar uma carga de glicemia a mais no seu sangue para que você tenha disposição para acontecer isso no outro dia. Eu faço aqui, dentro da clínica, com alguns pacientes que, né, treinam com uma quantidade, em quantidade maior, né, num tempo maior, ou o treino exige, né, um condicionamento maior. Então eu preparo o paciente desde um dia anterior até no outro dia, pré-treino. Agora, o grande erro é treinar em jejum, depois do treino, exagerar na quantidade de energia, porque tá faltando. Faltou desde ontem, faltou pro treino e vai faltar muito mais. Aí o que vai acontecer? O excesso. Aí está o erro. Então, esses erros que eu vim pontuando é para poder esclarecer para você onde está o erro. Que o carboidrato não é vilão. O carboidrato é uma ajuda e ele é um fator principal no seu processo de emagrecimento. Certo? Estamos entendidos? Espero que sim. Muito obrigado pela sua companhia. Espero ter esclarecido. E semana que vem estaremos juntos novamente no Café com a Josi com uma dica muito especial para você. Sempre trazendo e acrescentando no seu dia a dia informações importantes, tá bom? Um beijo da Nutri. Tchau, tchau.